Notícia urgente, atenção total, acabou de ser confirmado aqui, gente, preste muita atenção porque o que eu vou te contar agora acabou de acontecer e pega absolutamente todo mundo de surpresa. Eu estava acompanhando as informações que estão chegando nesse exato minuto e, sinceramente, faz muito tempo que eu não vejo uma situação tão explosiva quanto essa. Os bastidores estão em completo estado de alerta. Especialistas estão tentando entender o tamanho do impacto e fontes afirmam que as próximas horas serão decisivas. Segundo as informações que começam a circular agora, um documento secreto foi assinado após uma pressão gigantesca nos bastidores. O Lula acaba de ser atingido por Donald Trump em uma ação inesperada e um documento foi assinado, gente. Vou mostrar para vocês aqui em detalhes e agora está acontecendo uma reação em cadeia que ninguém esperava. A esquerda brasileira está em pânico e desespero nesse momento. E ao mesmo tempo, uma grande emissora brasileira, ela mesma, a Rede Globo, revelou detalhes que estavam sendo mantidos longe dos holofotes. A divulgação dessas informações provocou uma verdadeira onda de choque e abriu uma série de questionamentos que podem mudar completamente o rumo dos acontecimentos, envolvendo Alexandre de Moraes, Lula e mais dois. E como se isso já não fosse o suficiente, uma outra bomba acaba de explodir, trazendo aqui, gente, uma notícia gigantesca nesse momento que envolve aliados do Lula, tá? Uma traição e um racha acontecendo dentro do governo nesse momento. É o fim do Lula, é o fim do PT no Brasil, porque agora o Flávio Bolsonaro recebe uma informação que está sendo considerada a maior informação dos últimos dias. Você vai ver aqui agora, nesse momento, todos os detalhes do que está acontecendo. A primeira matéria já está na tela, preste muita atenção, você que está acompanhando aqui o nosso canal, já deixe o seu like e vamos para o vídeo. A posição do Brasil piorou num relatório divulgado pela organização Transparência Internacional. Entre os cidadãos ouvidos pela ONG, aumentou a sensação de que existe corrupção no país. O rombo financeiro nas estatais pressiona as contas públicas. A lista das empresas federais que acumulam prejuízos cresceu e os sinais de alerta também. Depois dos Correios, a Eletronuclear pediu socorro ao governo. Documentos obtidos pelo jornal Folha de São Paulo indicam que o ministro Alexandre de Moraes e a mulher dele, a advogada Viviane Barsi de Moraes, usaram aviões de uma empresa do dono do MASP. Daniel Porcaro é investigado por crimes financeiros. Nos Estados Unidos, a justiça negou o pedido da defesa do ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, para arquivar o processo por tráfico de drogas. Não, todos sabiam. Todos quem? Todos do partido, desde o presidente do partido, tesoureiro, secretário, deputados, senadores, todos sabiam que isso ocorria. Isso foi desde o seu ingresso, desde o início do seu... Desde que o senhor assumiu esse cargo, já havia essa situação? Já havia essa situação. Dentre eles, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-diretor da Petrobras, revelou que criou uma relação de intimidade com boa parte da cúpula do partido. O presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Eu queria deixar claro, que eu cometi ilegalidades. Quero pagar pelas ilegalidades, mas eu quero pagar pelas ilegalidades que eu cometi. Se for fazer essa situação que a gente vive, for fazer uma comparação com o teatro, eu sou um ator, tenho um destaque, um papel de destaque nessa peça, mas eu não fui e não sou nem o diretor, nem o protagonista dessa história. Segundo ele, na construção de estaleiros, por exemplo, 1% do valor do contrato era desviado entre funcionários da Petrobras e políticos. 2/3 do partido político, Vacari me informou que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José Dirceu e para Lula. Sendo que a parte do Lula seria gerenciada por Palocci. O Vacari ele foi apresentado como um homem do presidente Lula que iria cuidar dos interesses junto à Petrobras, das empresas que atuavam junto à Petrobras. Interesse do presidente Lula. Segundo o ex-diretor,
Nada escapava aos olhos do ex-presidente. Ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. Gente, olha só, diante de tudo isso, o Trump apertou o Lula, isso mesmo, e o Lula cedeu. Documento foi assinado, olha só o que foi revelado. Donald Trump apertou e o governo Lula cedeu. O governo publicou hoje o decreto que autoriza a polícia brasileira a perseguir e prender criminoso foragido nos países vizinhos, atravessando a fronteira, e autoriza os outros países a fazerem o mesmo no nosso território. Exatamente 7 dias depois dos Estados Unidos baterem o martelo e classificarem os 2 maiores grupos criminosos do Brasil como organizações terroristas. Eu vou te mostrar por que esse decreto ele desmonta o discurso do governo Lula e mostra que o Lula está fazendo é correr atrás do prejuízo depois da pressão americana. E o que isso tudo revela sobre quem que dita o ritmo da segurança pública no Brasil hoje? Leia aqui comigo esta matéria que saiu na CNN. O governo brasileiro promulgou nesta quarta-feira, agora, o Acordo de Cooperação Policial Fronteiriço do Mercosul e ampliou a troca de informações e investigações com países vizinhos. Também há agora a lei de prisões de foragidos em outros países pela polícia brasileira. Brasil, Argentina, Paraguai, que dividem a tríplice fronteira, e o Uruguai prestarão cooperação mútua para prevenir ou investigar crimes, de acordo com suas respectivas legislações, caso tais atividades não estejam reservadas a outras autoridades pelas leis do Estado que solicitou. Seguindo o texto, os países definirão bilateral ou trilateralmente, conforme seja o caso, quais delitos serão abarcados, as autoridades policiais de cada país que poderão realizar a perseguição transfronteiriça, as localidades fronteiriças onde a perseguição poderá ocorrer e o procedimento aplicável para realizá-la. Que bom, hein, turma? O Brasil assinando um decreto que aprimora a colaboração entre os países da América Latina no combate ao crime organizado. Que coisa boa! Será que tem algum caroço nesse angu? Olha só o que foi que a CNN escreveu sobre o timing, o momento dessa decisão. A promulgação pelo governo federal vem uma semana depois dos Estados Unidos classificarem as 2 maiores facções do Brasil como grupos terroristas. Opa! Agora eu entendi. Gente, ficou tudo muito claro agora. Quer dizer, então, que depois de Lula, o PT, o governo e a esquerda terem defendido os criminosos do PCC e do Comando Vermelho, alegando risco à soberania do Brasil, quer dizer que agora eles autorizam que a polícia da Argentina, Paraguai e Uruguai entre no Brasil, na nossa soberania, perseguindo bandidos? É claro que isso tem que acontecer na região de fronteira, gente. A polícia ela não pode parar na linha de fronteira, tá perseguindo o bandido passa e a polícia para. Para só porque o bandido atravessou. E aí o bandido olha para trás e fala, você não pode passar, né? Fica rindo da cara, dá tchauzinho. Mas você percebe a contradição do Lula? É claro que a polícia tem que atravessar atrás do bandido, mas percebe a contradição? Percebe como eles foram correr atrás do prejuízo para mostrar que eles fazem alguma coisa para melhorar a segurança pública no Brasil, para colher dividendos eleitorais? Veja só, antes o discurso era Estados Unidos não pode declarar como terrorista, viola a nossa soberania. Agora a gente está admitindo Argentina, Uruguai e Paraguai de entrar no nosso território sem uma autorização judicial, sem autorização política, perseguindo o bandido. Pode? Claro que pode, deve, mas é contraditório com o discurso do Brasil em relação aos Estados Unidos. Agora está tudo esclarecido. E veja só, esse acordo aí não nasceu hoje, gente. O tratado já existia, era negociado faz tempo, mas faltava o decreto para valer dentro do Brasil. Policiais ouvidos pela CNN afirmaram que agora existe um marco legal claro, porque antes a cooperação com as outras polícias era baseada em princípios gerais do direito internacional. Ou seja, tinha uma arma legal contra a bandidagem que estava pronta, mas estava dormindo em alguma gaveta do Palácio do Planalto. Precisou o presidente americano apertar a caneta, apertar o governo Lula, para que aí o governo Lula funcionasse em 7 dias e tirasse a caneta do bolso e assinasse esse decreto, fizesse ele acontecer. E o isolamento, gente, do discurso do Planalto fica ainda mais escancarado quando você olha para os nossos vizinhos. Olha isso aqui, ó. A Argentina declarou Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. O Paraguai já fez o mesmo. E a Argentina expulsa de volta para o Brasil os integrantes de facções que prendem na fronteira.
O governo Lula é o único do clube que se recusa a dar esse passo. Ele fica aí criticando a classificação americana, posa de soberania ofendida hipocritamente e 7 dias depois faz exatamente o movimento que a pressão pedia. Na retórica, independência. Na prática, obediência. Para mim, isso é revoltante por um motivo simples. Não precisava do Trump, gente. Como nós já vimos na luta contra o narcotráfico, bandido grande não respeita a fronteira. O Fernandinho Beiramar, um bandido que eu processei quando fui procurador da República, ele foi capturado lá na selva da Colômbia. Chefão de organização criminosa, cruza para o Paraguai, cruza para a Bolívia, comanda o crime de lá rindo da nossa cara. Eu processei o braço direito do Amado Carrillo, que era o chefe do cartel de Juárez, um dos maiores cartéis de drogas da história. Amado Carrillo levava droga para os Estados Unidos de avião Boeing, para vocês terem ideia. E o braço direito veio para o Brasil lavar dinheiro do crime. Ou seja, os criminosos não respeitam as fronteiras. A gente tem que ter mecanismos efetivos para conseguir pegá-los. Quem conhece esse mundo sabe. Crime transnacional se combate com lei, polícia, cooperação, bloqueios financeiros e não com um discurso de palanque contra os americanos. Gente, e uma outra informação saiu aqui, ó. Olha só, Flávio Bolsonaro conseguindo aí a vitória, né? Já sendo anunciado na Globo News, diretor da Quaest aponta crescimento de Flávio. O pesquisador diz que áudios com Vorcaro não abalaram os números do pré-candidato. O diretor da Quaest, empresa especializada em inteligência de dados e responsável por diversas pesquisas eleitorais, Felipe Nunes, disse em participação no programa Estúdio I, da Globo News, que a divulgação de conversas entre Vorcaro e Flávio não afetou a popularidade de Flávio nas intenções de voto para as eleições de outubro. Ele usou dados divulgados pelo Instituto para mostrar que a popularidade do senador e pré-candidato à presidência cresceu após a divulgação dos áudios com o banqueiro. Então o Lula está desesperado, Flávio só crescendo a cada dia. Gente, olha aí, hein? Muitas informações importantes para vocês. Já vai deixando aqui os seus comentários, deixa o seu like, compartilhe nossos vídeos. Se você não é inscrito, inscreva-se agora, ative o sino com todas as notificações para receber a notificação dos próximos vídeos. Aqui na tela tem as informações para contribuição, contribua com o nosso canal. Deus te abençoe grandemente. E, gente, no próximo vídeo eu vou trazer informações importantíssimas. Portanto, fique ligado que a qualquer momento eu volto.